Olá, amigos do jornal Diário de Rio Mafra. Nessa edição, a gente continua a nossa série de entrevistas sobre procedimentos estéticos. Esse é o 5º episódio e a gente tem como convidado o médico cirurgião plástico, Dr. Lucas Galotti. Nessa edição, a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgias da face. Antes da gente começar, gostaria de agradecer a tua presença novamente para a gente conversar um pouquinho sobre esses procedimentos. Eu que agradeço o convite aí, a oportunidade de estar aqui falando, passando um pouquinho mais da nossa experiência aí com as cirurgias e fazendo com que a população entenda um pouco mais desses procedimentos, né? Eu acho que o procedimento na face em si talvez sejam os mais temidos, né, pela população, por ser o nosso cartão de visita, né? Então hoje a gente vai abordar aí os principais temas e tirar várias dúvidas. Perfeito. Bom, para a gente começar, quais seriam os procedimentos, né, que os pacientes chegam e pedem mais pensando em cirurgia da face? O mais comum é a cirurgia das pálpebras, né? Então a cirurgia do excesso de pele, do excesso de bolsas de gordura, que traz aquele olhar cansado, né? Aquele olhar mais envelhecido. Essa, de longe, é a cirurgia mais procurada, tá? Além disso, existe o procedimento do lifting da face, né? Que é o tratamento mais completo, que envolve todo o rosto e todo o pescoço também, né? Esse tratamento ele é bastante desejado, mas ele é menos realizado justamente, né, pela questão do medo que muitas pessoas têm, do receio, né? Então você vê que muitas vezes as pessoas querem fazer um tratamento completo, mas por medo elas optam por fazer somente a cirurgia de pálpebra, né? Então isso é algo que a gente observa aí no dia a dia. Essa cirurgia de pálpebra, ela é mais comum em pacientes um pouquinho mais velhas, que conforme o tempo, ou tem pessoas muito novas que já se incomodam? Temos idade, tá? Então não tem limite de idade. A cirurgia de pálpebra, ela é indicada conforme a queda, principalmente da pálpebra superior, né? Que muitas vezes chega até a atrapalhar a visão, né? Então, às vezes a gente recebe pacientes encaminhados até por oftalmologistas para fazer essa cirurgia, né, de forma que melhore tanto a estética quanto a função, né? Isso na pálpebra superior. Na pálpebra inferior é algo mais estético, né? Ela tem poucos problemas funcionais em si, e a pálpebra inferior sim tem mais relação com a terceira idade, né? Algo que é mais comum em pessoas mais velhas, certo? Mas a cirurgia da superior, muitas vezes a pessoa com 20 e poucos anos já tem uma queda importante e ela já teria indicação de fazer. E como é feita, né, essa avaliação do que do desejo, né, de entender o desejo do paciente e escolher mesmo a melhor técnica, né? A cirurgia ela tem uma indicação técnica, né? Então, quando a paciente nos procura na consulta, muitas vezes ela já sabe, por acompanhar no Instagram, na internet, né, ver o nosso trabalho, já sabe mais ou menos o que precisa ser feito no caso dela, né? Mas a gente vai olhar junto com ela na frente do espelho, explicar quais fatores do envelhecimento ou do tempo afetaram, né, o rosto dela e o que a gente pode fazer cirurgicamente para tratar, né? Então, fazendo essa avaliação junto com a paciente, a gente vai mostrando detalhes da anatomia dela, onde ficam posicionadas cicatrizes, né? Qual que é o melhor tratamento para o caso dela. A gente está falando sobre procedimentos cirúrgicos, mas existem outros procedimentos, né, como a harmonização facial, que também é feita na face. Eu gostaria de saber um pouquinho as diferenças em relação a esses dois tipos de procedimento. Certo. Então, os procedimentos, né, como preenchimentos, estimuladores de colágeno, eles podem ou não complementar uma cirurgia de face, né? Eles também têm suas indicações. É importante frisar, né, que quando a paciente está com o rosto envelhecido, ela tem sobra de pele, ela tem queda das estruturas do rosto, não é vantajoso que ela faça preenchimentos inicialmente, tá? É vantajoso que ela faça uma reestruturação, um lifting da face, para que o resultado seja natural, né? E aí que vem aquele grande debate, né? Natural, artificial, né? O que a gente vê aí, algumas bizarrices no dia a dia, né? São justamente por as pessoas não entenderem em que momento se deve fazer cada coisa, né? Então, a harmonização facial em pessoas jovens, ela serve para alguns detalhes, né? Algo que ela queira mudar, né? Fazer um aumento de lábios, por exemplo, né?
projetar um pouquinho mais o queixo, em quem tem o queixo mais retraído, são coisas delicadas. Na pessoa mais velha, ela tem que ter bastante cuidado com isso, porque às vezes ela pode fazer algo que não deixe ela de forma natural, né? Que faça com que ela perca suas características pessoais e acabe ficando com o rosto feio, né? Então, procurar, né, um profissional que saiba indicar, né, se ela está no momento de cirurgia ou se ela está no momento de fazer algum pequeno procedimento como esses preenchedores. Uhum. E o que foi, né, na tua percepção, mudando em relação às técnicas mesmo, tecnologia, né, para realmente esse resultado ser o mais natural possível, né? Na história da cirurgia da face, né, antigamente você só puxava a pele, né? Então a gente era acostumado, quando mais jovem, ver o Silvio Santos, a Gretchen com aqueles rostos tudo repuxado, né? Aquela coisa meio bizarra. Então isso gerou, né, culturalmente um medo muito grande de se fazer cirurgia na face, né? Mas como tudo evolui, as técnicas também evoluíram e hoje a cirurgia da face ela não trata apenas a pele. Ela reestrutura o rosto na camada profunda, né, que é o que chama de Deep Plane Facelift. Traduzindo, seria o facelift no plano profundo da face, né? Então, a face ela cai num vetor medial, né? Por isso que fica aquela bochechinha, né? O perde volume na maçã do rosto, vem tudo para baixo, né? O pescoço fica flácido, a musculatura fica flácida. Então, quando você trata esse problema de base, né? Você traz essas estruturas de volta para a posição inicial, você firma a musculatura, tira ou não excesso de gordura se tiver no pescoço. Naturalmente vai sobrar um pouquinho de pele quando você traciona isso, então o tratamento da pele também é necessário, né? Mas isso traz um resultado natural. Então a pessoa vai rejuvenescer, ela vai ter o rosto com o formato que ela tinha 10, 15, 20 anos atrás, né? Dependendo de cada caso, né? Então ela não está mudando as características dela, ela está apenas rejuvenescendo, né? Então essas técnicas mais modernas, elas conseguem trazer esse resultado natural e muitas vezes, para quem não tem conhecimento, é imperceptível, porque as cicatrizes na face, elas são bem discretas, né? Então a pessoa que não tem conhecimento, exceto nas primeiras semanas de pós-operatório, que obviamente fica inchado, né, fica visível que a pessoa fez. Quem não tem conhecimento dessa área, né, nem percebe que a pessoa operou, né? Ela percebe que rejuvenesceu, que está mais bonita, que mudou, mas não que foi um procedimento cirúrgico em si, né? Então a cirurgia da face ela está muito em alta, né, por ela promover resultados muito naturais, né, e muitas vezes com cicatrizes imperceptíveis. Uhum. Bom, eu gostaria de passar um pouquinho, você já até comentou, sobre esse pós-operatório, porque eu acho que isso também gera um medo, um receio, né? A gente já falou um pouquinho da cicatriz, mas também todo o processo do pós-operatório, né? Porque tá na nossa cara, a gente não tem muito para onde fugir, exatamente. Então, quais são, né, os principais cuidados ou o que você percebe que precisa realmente ter um cuidado ali da paciente nesse pós-operatório? Isso é uma das coisas que espanta um pouquinho as pessoas, né? Porque qualquer região do corpo que você vai operar, você vai ter algum inchaço, você vai ter algum roxinho, né? Isso é normal. A diferença é que a pessoa operando a mama, ela não vai andar pelada na rua, ninguém vai ver, né? No rosto você não tem como esconder, então isso fica visível, principalmente no primeiro mês da cirurgia, né? A gente brinca que primeiro fica feia para depois ficar bonita, e se puder fazer na época do Halloween, já sai com a fantasia própria. Então esse é o principal questão, né? Você não conseguir esconder teu inchaço, né? Esses fatores aí que fazem parte do pós-operatório. Mas tirando essa parte que é uma questão estética e psicológica, digamos assim, de a pessoa aceitar e não se importar com o pitaco dos outros na rua, é um pós-operatório que é tranquilo em relação à dor. A face ela não tem terminações nervosas que geram dores fortes, né? Ela só sente um desconforto, muitas vezes nem precisa tomar analgésico no processo de pós-operatório. Ela vai usar uma faixa, principalmente
para a questão do pescoço, né? Então, na cirurgia da face é muito importante que o pescoço seja tratado como um todo e essa pele do pescoço tem que grudar de forma regular, então uma faixa faz parte do pós-operatório. Cuidar no celular, né? Hoje em dia as pessoas ficam o tempo inteiro assim, então você não pode ficar com o pescoço dobrado para isso cicatrizar de forma regular. A fisioterapia faz parte do pós-operatório, né? O popular drenagem, né? Então tem cuidados assim que precisam ser feitos, mas é uma recuperação bem rápida. Então a pessoa que tem um trabalho administrativo sem esforço físico, em 3, 4 dias ela retorna para o trabalho. Tá? Geralmente elas acabam fazendo nas férias ou em algum período onde elas possam se afastar mais, não por a cirurgia te debilitar, te impedir de trabalhar, mas pela questão estética de não ir trabalhar com o rosto inchado, enfim, com uma aparência inestética que fica inicialmente, né? Mas de forma geral um pós-operatório muito tranquilo. Uhum. E os resultados eles também demoram um pouquinho para aparecer. E, na verdade, em todas as cirurgias que a gente foi, procedimentos que a gente foi falando, a gente tem um processo, né, para que também a cirurgia você veja um resultado de fato mais final. Em relação à cirurgia de face, como que isso acontece? Depois do primeiro mês, a pessoa fica bem apresentável, digamos assim, ela já volta a ser ela mesma, né? Nas primeiras 2 semanas, principalmente, ela fica bem inchada, depois vai desinchando, com 1 mês ela está bem apresentável. Ainda tem alguns inchaços, né? Como é o processo natural do corpo, resolvendo aos pouquinhos. Então o resultado final ele é de 6 a 9 meses. Passados os primeiros 15 dias, a pessoa já não tem mais nenhum ponto, nenhum curativo para fazer, né? E é basicamente só aguardar e fazer a fisioterapia, né? As drenagens. Perfeito. Bom, a gente não consegue evitar, né? Que a gente vai envelhecendo, né? Como a gente já falou, a gravidade vai, enfim, os nossos hábitos também a gente vai mudando, e eu acho que eu gostaria de saber o que a gente pode, né, fazer durante a vida, né, cuidados, enfim, para que quando a gente for fazer um procedimento, chegar a hora que a gente entenda que precisa, o que gostaria de fazer, mas que auxiliariam no resultado final, né, porque às vezes a gente não se cuidou durante a vida toda, aí a gente espera um milagre, assim, né? Então, o que a gente pode fazer, né, durante o processo da vida? Então, acho que coisas importantes são, primeiramente, a evitar a exposição solar em excesso, né? O uso do protetor solar, ele preserva muito a qualidade da pele da pessoa, então previne rugas, tudo mais, né? Usar cremes hidratantes, ir em uma dermatologista uma vez por ano, fazer algum procedimento regenerativo da pele, como um microagulhamento, um peeling, né? São coisas que previnem o envelhecimento da pele também, né? O próprio Botox, ele previne formação de rugas, né? Então o Botox é indicado desde que a pessoa é adulto jovem, né? Para prevenção de ruga, né? E isso ajuda a prevenir envelhecimento. Então hoje a gente vê que a nova geração ela se cuida muito mais nesse aspecto, e isso faz com que a cirurgia da face seja indicada numa idade um pouquinho maior, né? Mas você vê pessoas que não se cuidaram ao longo da vida, às vezes com 40 anos ela já tem o rosto bem envelhecido e a cirurgia já é a melhor opção para ela, né? Então tudo depende de como é o histórico de vida da pessoa, né? Para a gente saber o momento ideal de fazer e de indicar esse procedimento, né? Mas basicamente esses cuidados aí que a gente tem que ter para envelhecer mais devagar, né? Envelhecer todo mundo vai, mas se a gente puder postergar, né, é melhor, né? Todo mundo gosta de se sentir bem. Bom, e quando o paciente, né, já passou pela avaliação, pela consulta, já sabe quais procedimentos vai realizar, existe algum tipo de preparação antes da cirurgia? Com certeza, né? Como qualquer cirurgia, o preparo físico é o essencial, né? A pessoa tem que ser saudável, né? Tem que estar próximo do peso ideal. Para a cirurgia da face também o peso é algo muito importante, porque se ela tem um acúmulo grande de gordura no rosto, ela não vai conseguir ter um bom resultado estético, né? É preciso fazer exames, como exames do coração, exames de sangue, ver se está tudo em ordem na parte dos exames também, tá? E preparar, né, a questão do pós-operatório, né? Então esse planejamento de
que ela vai fazer em relação ao trabalho, os cuidados, né? É importante que seja feito com antecedência, para que não hajam surpresas no período pós-operatório, né? Então, quanto antes ela planejar a cirurgia, melhor. Uhum. E em relação a complicações, existem algum tipo que seja mais comum ou é realmente muito raro? Para a gente realmente tirar o medo de todo mundo. Sim, né? Toda cirurgia tem complicações, né? Então nunca alguém vai poder dizer, ó, não tem risco de nada, tá mentindo, né? Primeiramente, né, em cirurgias de pálpebra, complicações são extremamente raras, porque é um procedimento de pequeno porte, é uma retirada pequena de pele, ela não tem sangramento. A cicatrização, de forma geral, no rosto é muito superior à parte corporal. Mesmo pessoas que têm histórico ruim de cicatrização corporal, geralmente têm uma cicatrização excelente na face, né? Então, o risco dessas cirurgias são muito pequenos, tá? Na cirurgia da face de forma geral, né? Risco de vida, né? Muito baixo, né? De você ter alguma complicação nesse sentido. O maior risco da cirurgia da face seria ter um sangramento, né? Então, por isso que é importante a pessoa, na primeira semana, fazer um repouso, né? Porque se ela se agitar, fazer uma caminhada muito longa, fazer algum esforço físico, ela pode ter um sangramento. Essa seria a complicação mais comum, né? E quando existe um sangramento na face, né? É um sangramento pequeno em termos corporais, ela não gera riscos de vida, mas ele precisa ser reoperado, né? Você precisa voltar para o centro cirúrgico, abrir novamente a cicatriz, né? Limpar aqueles coágulos que ficaram, né? E cauterizar o que ficou sangrando, né? Então, esse seria o principal, né, complicação, por isso que o planejamento pré-operatório de ter esse período de repouso é bem importante. Perfeito. Bom, antes da gente finalizar essa conversa, eu gostaria que você realmente desse uma resumida, né, no tudo que a gente falou hoje, para que quem está em casa, enfim, que está conhecendo também esse tipo de procedimento agora, entenda ainda um pouquinho. Então vamos lá, né? Cirurgias de pálpebra, elas fazem parte também do lifting completo da face, né? Mas para quem quer fazer separado, somente as pálpebras, ou para quem realmente não tem indicação de fazer o lifting completo da face, é uma cirurgia de 30 a 50 minutos de cirurgia, uma cirurgia bem rápida, uma cirurgia que é feita no centro cirúrgico, como qualquer outra, por questões de segurança. Você faz pela manhã, ainda pela manhã você recebe alta, com uma semana retira os pontos, não tem mais nenhum cuidado a partir dali, somente aguardar, tá? Então uma recuperação bem rápida, um pós-operatório bem tranquilo, pouco inchaço, certo? Cirurgia do rosto todo, é uma cirurgia um pouco mais complexa de ser realizada e que vai exigir mais cuidados no pós-operatório, né? Então é uma cirurgia que tem um benefício enorme para rejuvenescimento. Para você ter uma noção se é caso para ti ou não, se olha no espelho, vê se você tem a bochechinha marcada, se o teu bigode chinês, né, essa linha está muito marcada, se o pescoço tem flacidez de pele e perdeu o contorno agudo, né? Então a mulher jovem, ela tem um ângulo bem agudo no pescoço, a mulher que tem um pescoço envelhecido, ela perde, né? Fica aquele pescoço que entrega muitas vezes a idade, né? Então isso são sinais de que essa cirurgia é o indicado para você, certo? Fazendo essa cirurgia, você vai ter um repouso na primeira semana e você vai ter que se planejar em relação ao teu trabalho, muitas vezes por conta do inchaço, mas é um pós-operatório tranquilo, não é um pós-operatório dolorido, tá? Cirurgia de baixo risco, poucas complicações, tá? E um benefício enorme, né? Então a gente fala aí que você tem um potencial de rejuvenescer em torno de 15 anos fazendo essa cirurgia, né? Então uma pessoa de 60 anos que faz um lifting completo da face, ela vai ter um rosto parecido com o que ela tinha com 40, 45 anos, tá? Então é uma cirurgia que realmente muda da água para o vinho aí e traz uma autoestima muito grande para essas mulheres se sentirem mais jovens, né, se sentirem mais bonitas, tá? E a partir daí ela pode ver algum procedimento complementar, né? Existem opções também como tratar a orelhas em abano para quem tem, fazer um lifting do lábio, para quem tem o lábio mais caído, mais retraído, você pode elevar o lábio, né? Então aí a gente pode trabalhar em pequenos detalhes, né, conforme a necessidade de cada um, tá? Mas é um procedimento que a gente gosta bastante de fazer e o grau de satisfação no pós-operatório dessas pacientes é muito alto, né? Justamente porque quem consegue vencer essa barreira do medo
ela vive uma vida muito melhor em termos de se gostar, né, de autoestima, de realmente voltar no tempo, né, você tirar aqueles sinais do envelhecimento que só esse procedimento cirúrgico consegue fazer por ti, tá? Quem tem sinais muito leves, talvez não seja o momento ainda de fazer a cirurgia e você vai tratando com procedimentos estéticos de consultório. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a tua presença tanto hoje quanto em todos esses episódios, né, dessa série, e eu espero que não sejam os únicos, né, que a gente faça mais pra frente. Sim. Vamos programar aí mais temas, né, e independente aí do que a gente comentou, se quem ainda possui dúvidas, né, manda lá no Instagram, que a gente está sempre disposto aí a contribuir, a compartilhar um pouco de conhecimento, né, porque muito do medo é a falta de conhecimento. E quando você entende o procedimento que vai fazer, o porquê que ele vai fazer e quais os benefícios que ele vai te trazer, tudo começa a ficar mais light. Com certeza, obrigada. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar toda essa série de entrevistas. Mais informações e notícias você acompanha em Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.